A paz do Senhor a todos. Que essa paz magnífica possa estar em todos os lares. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite mais uma vez. E que a graça de Jesus Cristo esteja transbordando todos os corações. Vamos fazer uma oração. Deus querido, nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para bendizer o Teu nome e propagar a Tua palavra. Que todos sejam abençoados por Ti nesta noite, que Tu fales aos corações, console, que Tu derrube as muralhas para que possamos estar bem, possamos estar alimentados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, damos a palavra agora para o presbítero Magno. Amém. A graça e a paz do Senhor para todos nesta noite. Como é bom estar aqui com todos vocês. A gente fica muito feliz com esse encontro, que a gente passa a semana sem encontrar com vocês. Aqui é o momento que nós temos de encontrar com Deus. Diga se a internet está boa, se o áudio está bom para a gente. A paz, Senhor, meus irmãos, na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E eu gosto muito dessa palavra porque ela resume uma relação de confiança. Entregarmos o nosso caminho ao Senhor é termos a certeza de que Ele tem o melhor para nós. Entregarmos o nosso caminho ao Senhor é termos a certeza de que Ele irá nos conduzir por caminhos perfeitos, caminhos excelentes. E nem sempre o caminho perfeito é aquele que tem a melhor qualidade, mas o caminho perfeito é aquele que leva ao direcionamento de Deus, é aquele que leva à vontade do Pai. Que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor e caminharmos pelos seus planos perfeitos, pelos seus caminhos perfeitos. Essa canção diz que não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Confiando em nosso Deus e em seu não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Nosso Deus, em seu eterno amor. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se virem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temeremos.
primeira o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós e quer o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier essa escuridão, não temerá nosso coração. A esperança nasce com o amor. Deus é por nós e Deus vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Você pode declarar isso? Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Diga isso. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não importa onde está agora, o que importa é o Deus que você adora. Não olha para as circunstâncias, não, mas continua olhando para o teu Deus. Vamos separar isso mais uma vez. Você vai dizer, Senhor, confio em ti. Senhor, eu deposito a minha esperança em ti. Nada que nenhuma circunstância poderá te impedir, Senhor. A minha fé está em ti. Prepare isso mais uma vez. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio
Eu confio em ti, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio. Se você estiver próximo de alguém, diga para ele e fala assim: não temas, porque o Senhor é contigo. Fala aí, se você estiver do lado de alguém, fala: não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Diz aí pra gente se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo direitinho. Se uma se agita e tu escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o teu bem. Céus e terra vão passar, mas o teu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz é calma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Ele. Cante mais uma vez. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz é calma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz é calma, faz milagre acontecer. Posso
crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Descanse no Senhor. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente. Aleluia. Que a nossa fé possa estar firmada no Senhor Jesus. E que não venhamos nos abalar, temer as dificuldades, as lutas dessa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa música fala muito aos nossos corações. Diz que Deus proverá. Ele é o nosso socorro. Ele conhece os nossos corações e sabe de todas as coisas. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a sua fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Creia nessa palavra, nessa noite. Creia que o Senhor está contigo e que Ele vai prover todas as teus sustentos. Aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Creia, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não, não. Ele não falha, não. Diga isso. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá. Você crê? Deus proverá. Mesmo cedo me faz enxergar, mesmo claro me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, eu creio, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo
vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Declare, você vai. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Tu és nosso Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Temos que crer, temos que confiar em Ti, Senhor. Independente da situação, independente, Pai, de onde venhamos estar, Tu será o nosso Deus, hoje e eternamente, Pai. Cremos em Ti, Senhor, que Tu possas tocar no coração de cada um que está nos ouvindo nessa noite, que Tu possas, Senhor, transformar, fazer uma nova criatura, uma nova mente. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores. Oh Pai, que não venhamos crer porque vemos, mas crer, Senhor, porque Tu diz, porque Tua palavra diz. Senhor, ajuda cada um, Pai, a viver plenamente a Tua palavra, Jesus. Nós te pedimos nessa noite. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Creia que o Senhor vai prover tudo na sua vida, todas as áreas, todas as áreas. Ele vai te abençoar. Se você crer, diga amém. Vamos orar para a nossa irmã. Vamos orar para agradecer ao Senhor nessa noite e passar a palavra para quem é responsável. Amém? Senhor Deus, louvado e engrandecido é o Teu nome. Queremos te agradecer, Pai, por cada louvor entoado aqui. Que Tu possas receber, Senhor, cada adoração de cada irmão que está nos ouvindo nesta noite. Toma, Senhor, guarda todos do mal. Livra, Senhor, de todo pensamento contrário, de toda obra contrária. Nós repreendemos nesta noite em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ser luz neste mundo, Deus. Que possamos, Senhor, viver verdadeiramente a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós agradecemos a oportunidade. Que Deus abençoe. Continue abençoando. Um abraço, pastor. Amém, Magno. Que Deus continue abençoando. Quero também aproveitar a oportunidade e saudar os irmãos de Ribeirão do Salto, louvado seja Deus, de Itarantim e todos os demais irmãos, todos os demais ouvintes, com a paz maravilhosa de Jesus Cristo. Eu vou passar agora a palavra para a nossa irmã Vivânia, mas antes eu vou fazer uma oração para que Deus fale para todos através dela. Pai querido, mais uma vez te pedimos a tua bênção, que tu fales para todos nós, através da tua serva, que ela seja um instrumento para nos abençoar nesta noite. Enche de graça, que tu possas nos convencer, através da tua palavra, do teu propósito nas nossas vidas. Senhor, eis-nos aqui e envia a tua serva para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. A palavra, nossa irmã Vivânia.
Pai do Senhor, queridos, boa noite a todos. Estou feliz por estar aqui com vocês e quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu lendo um texto de 1 Samuel. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Vamos aprender um pouquinho com a família de Eucana. Eu acredito que todos vocês que estão aí na nossa live já ouviram falar dessa história, conhecem essa história. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava lendo algum tempo atrás. Esse texto eu estava relendo. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração relacionadas à família de Eucana. Então, eu coloquei como o objetivo dessa nossa fala a gente conversar aprendendo com a família de Eucana. Amém? Então, primeiro eu vou ler. Quem tiver com a Bíblia e quiser ler, pode. Quem não quiser acompanhar, eu vou ler na minha tradução, que é na linguagem de hoje, e vocês bastam ouvir. Só um detalhe de exatamente o horário. 20 minutos. Obrigada. Então, gente, eu vou começar com o 1 Samuel, o capítulo 1. Eu vou ler o versículo de 3 a 5 sobre essa história de Eucana. O versículo 3 diz assim: todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos dela. Mas a Ana, ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Quero ler ainda também o versículo 6, que diz assim: acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Então, o que acontecia? Eucana tinha 2 mulheres, que naquele tempo era possível, né? Então, ele tinha Ana e tinha Penina. Só que Ana era estéril. Apesar dele amar muito Ana, era estéril. E Penina tinha filhos. E quando eles iam para adorar o Senhor, aí eu já aprendo com Eucana. Eucana levava a família dele para oferecer sacrifício e adorar o Senhor. Então, fica a dica aí para os homens, para os sacerdotes dos seus lares. Como é que você está conduzindo a sua família? Eucana fazia isso, né? Vamos aprender com Eucana. Ele levava a família dele para adorar o Senhor e oferecer sacrifícios. Tinham problemas? Tinham. Ana tinha um desejo muito grande de ter filho e ela era estéril. E aqui eu já quero que a gente determine para a nossa vida o seguinte: eu não quero ser Penina. Em que sentido eu não quero ser Penina? E determine também isso para a sua vida. A minha tradução no versículo 6 diz assim, ó: Penina piorava a situação. Então, Ana tinha um problema, Ana sofria com aquele problema, porque não podia ter filho, e Penina piorava a situação. Então, eu refletindo sobre isso, eu disse: Deus, eu nunca quero ser Penina. Então, determine na sua vida: eu nunca vou ser Penina. Porque existem pessoas que pioram a situação. Nós estamos num momento difícil, todos sabem, né? Essa questão do coronavírus. Difícil para quem é da área de saúde, tem que sair, tem que tratar as pessoas. Difícil para quem não é, fica enclausurado dentro de casa, também não pode sair. Também é uma situação que mexe com o emocional. Então, como é que nós estamos nos comportando frente a essa situação? Eu não quero ser Penina. Não quero ser Penina, ou seja, eu não quero piorar a situação de quem já não está bem. Como a gente vê muitas pessoas por aí, né, colocando fake news, com palavras sempre ruins, com notícias sempre péssimas. Então, assim, nesse momento que nós não sejamos Penina. Eu não quero ser Penina. Eu não vou ser Penina. Então, determine isso na sua vida.
A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, as nossas palavras têm poder. Então, diga, eu não quero ser penina, eu não vou ser penina, então eu não vou piorar a situação. E nesse contexto do nosso lar, nós também temos que ser bênção ali dentro com os nossos familiares. Nós não podemos ser penina. Mas as lições não param por aí. O que me chamou também muita atenção foi a posição de Ana. Ana, por muitos momentos, ela não conseguiu enxergar que ela não tinha só o problema de não ter filho. Ela tinha coisas boas na família dela. Ela era casada com Eucana e Eucana a amava muito. E fazia o que podia por ela. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim: Eucana se dirigindo para Ana, porque Ana, angustiada, ela parou de comer, inclusive por causa disso. E ele sempre dava mais coisas para ela. Ele era muito amoroso com ela. E ela não se dava conta, porque ela estava focada somente naquele problema, que eu não digo que é um pequeno problema, né? Ela estava muito angustiada porque ela não podia ter filho. Só que ela esquecia que ela tinha um marido do lado dele, que a amava muito. E ele ficou angustiado também com isso. A gente vê no versículo 8 que ele diz assim: o que está acontecendo com você, Ana? Ele perguntou o marido. Por que você está chorando? E por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele também estava se achando, né, gente? Ele achava que poderia substituir os filhos. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. O fato de você ter alguém, uma pessoa não substitui a outra. Mas independente disso, ele precisava ser valorizado. Naquele momento é como ele precisava que Ana dissesse para ele que ele era importante para ela. Então ele ficava angustiado. Por outro lado, é como se ele também não entendesse a dor dela. Às vezes acontece isso conosco, não é isso? Alguém está do nosso lado, nós estamos com a dor muito grande, mas o outro, às vezes, não é capaz de perceber a nossa dor. Porque para ele achava o seguinte: eu não sou melhor do que 10 filhos, ou seja, eu não correspondo a 10 filhos, e não é assim que funciona, não é? Apesar, provavelmente Ana o amava, não sei, a Bíblia, pelo menos eu não vi nada referindo com relação a isso, mas assim, marido não substitui filho, filho não substitui marido, irmão não substitui irmã, enfim, um não substitui o outro. E às vezes a gente não é capaz de perceber a dor do outro. E naquele momento, Eucana pergunta: por que você está assim? É como se ele não entendesse a dor dela. Quando isso aconteceu com Ana, a Bíblia não diz o que ela respondeu, mas a Bíblia diz o que ela fez. No decorrer dessa história, a gente vai ver. O que foi que Ana fez quando ela estava com essa dor, quando ela estava com penina, piorando as coisas? E quando ela estava com o marido que questiona para ela: qual é o seu problema? Eu não equivalo a 10 filhos, ou seja, como se minimizou o sofrimento dela. Com certeza a intenção do marido dela, de Eucana, não era magoá-la. Pelo contrário, era consolá-la. Queria consolar. Só que consolou com as palavras erradas. Muitas vezes acontece isso. Nós não sabemos consolar. Então, ele minimizou o sofrimento dela. Mas o que eu achei bonito, uma outra lição para a gente aprender, a forma que Ana usou para resolver o problema dela. Aí vamos ver 1 Samuel, mesmo capítulo, o versículo 10, fala da angústia dela. Olha o que diz o versículo 10. O versículo 10. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Ela orava ao Senhor. E quando eu li esse versículo, eu não sei vocês, mas eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus ia passar pelaquela dor, né, da morte, da separação do Pai, que quando ele ia carregar todos os nossos pecados nas costas dele, que ele percebeu, né, estava ali chegando a hora,
A Bíblia diz também que ele sentiu essa angústia, ele estava muito angustiado. E o que é que Jesus foi fazer? A mesma coisa que Ana fez. Orar. Com isso eu aprendo o seguinte. Eu preciso também ter esse entendimento. Naquele momento em que o marido não conseguiu ajudar, pelo contrário, o marido não entendeu a dor dela. A outra pessoa que estava lá, menina, pelo contrário, piorava as coisas. A Ana soube como resolver o problema dela. Ela foi chorar aos pés do Senhor. Eu sei que nesse momento tem muita gente angustiada também, né? Muitas pessoas se sentindo só, porque estão dentro de casa, sem poder sair, muitas sem poder contactar com os parentes. Então, nesse momento, mais do que nunca, todos precisam entender que não estão só. Que tem um Deus que está ali. E você pode chegar para ele e derramar, ó, se quebrantar mesmo. E tem várias profecias, várias mensagens, várias pessoas tendo o entendimento da parte de Deus. Que isso que está acontecendo. Deus está no controle de tudo, porque é sempre assim, nada foge ao controle do Senhor. E o propósito, o que nós temos que entender, que nós precisamos sair dessa situação melhor do que entramos. Então, é um momento, sim, da gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, no nosso secreto, conversar com o Papai do Céu e colocar ali tudo aquilo que nos angustia. Foi assim que a Ana fez. Foi assim que o nosso mestre, aquele que realmente veio para nos ensinar todas as coisas, foi assim que ele fez. Então, eu aprendo também com a família de Elcana, que é assim que eu tenho que fazer. Mas aí a gente pensa, bom, então aí foi beleza, né? Ela estava ali, estava no lugar certo, estava se derramando na presença do Senhor, estava fazendo tudo como um mano figurino, digamos assim. Só que os problemas de Ana não pararam por aí. Como assim, mano? Porque ela estava no lugar certo, falando com a pessoa certa, e existia ali um sacerdote, que era uma pessoa de Deus. Ninguém questiona isso, né? O sacerdote é uma pessoa de Deus. Só que a gente vê que o sacerdote tirou conclusão precipitada. E aí eu aprendo mais uma vez. Não tire conclusões precipitadas. Às vezes o que parece ser não é. Então, muitas vezes a gente pode falar palavras que machucam a nossa irmã. A gente pode concluir fatos que, na verdade, não aconteceram. Porque nós temos muito a ideia de que nós somos espertos, principalmente nesse período em que estamos muito assim com a nossa família, né? Estamos muito confinados, digamos assim. Às vezes a gente não aprendeu a se comunicar com aquelas pessoas que são mais próximas a nós. Às vezes porque nos sentimos tão à vontade, que achamos que temos o direito de até falar coisas que machucam. Nessa teoria de que somos sinceros. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa sinceridade. É para sermos sinceros? É para sermos sinceros, sim. Precisamos dessa sinceridade. Mas mesmo com as pessoas que são achegadas a nós, que nós nos sentimos à vontade, vamos medir nossas palavras. Com sinceridade, sim, mas de uma forma assertiva. A gente já ouviu falar várias vezes na igreja sobre essa questão da comunicação. Né? Que existe a comunicação passiva, a agressiva e a assertiva. A passiva é aquela pessoa que não fala. Sente a dor, se machuca e acha que o que a Bíblia fala é para não ter briga e tal, então eu vou ficar calada. E não vou expor aquilo que eu entendo, aquilo que me machucou, aquilo que me feriu. Não vou falar para a pessoa. Só que isso é um erro. Porque a Bíblia fala que se temos alguma coisa com o irmão, nós temos que resolver enquanto estamos aqui na Terra. Ou seja, significa que é para chamar o irmão sim. E isso se aplica à nossa família, porque a gente viu no retiro, né, o tema do retiro, que a família começa no lar.
Então, esse momento é o momento de nós treinarmos. A igreja começa a anular, ainda bem que eu tenho plateia ao vivo que me ajuda. Então, assim, a igreja começa a anular. Então, o nosso lar vai ser uma igreja. Então, se tem alguma coisa entre nós, nossos familiares, entre nós mesmos, nós precisamos falar. É um aprendizado da comunicação. Mas falar de uma forma assertiva. Porque se eu me calo e sofro com isso, eu não estou certa. Também se eu falo num tom que machuque, porque às vezes quando a gente está zangada, a intenção é machucar mesmo, né? Mas a gente vai mudar isso. Então não é para machucar. É só para a gente se comunicar, mas daquela forma assertiva. Sim, irmã Vivânia, mas o que foi que aconteceu com a Ana? Se a gente for olhar, vamos ver aqui no capítulo, no mesmo capítulo, tudo é no mesmo capítulo, é o versículo 14. O que é que diz o versículo 14? Aliás, vamos ler um pouco antes. Vamos ver como foi que Ana estava fazendo e por que as coisas aconteceram assim. O versículo 11 diz assim: Ana fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento, responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver. E os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio. A boca mexia, mas ele não ouvia as palavras de Ana. Do fundo do coração, diante do Senhor. Ou seja, Ana estava orando com a alma para o Senhor. Ela não estava orando para Eli. Porém, Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada. Esse foi o erro de Eli. Um dos erros. Tirou a conclusão. Mas até aí, ele poderia não ter cometido um erro grave, se ele até imaginasse só essa possibilidade. Mas então, olha o que o versículo continua dizendo. Então pensou que ela estivesse embriagada. E perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Gente, pense. Se fosse no tempo atual, eu acredito que algumas pessoas, fosse na igreja, digamos assim, onde o pastor tirasse uma conclusão dessa precipitada e falasse isso para alguém, a depender de quem ouvisse isso, sairia da igreja e diria: essa igreja não presta. O pastor julga as pessoas, o pastor fala mal das pessoas. E sairia dali como se o pastor não fosse um homem de Deus, etc, etc, etc. Seria um caos. Só que, olha o que é que eu aprendo com Ana. Essas palavras foram ditas a uma mulher angustiada, que estava do fundo da alma dela falando com Deus. Existia um sacerdote, que era uma autoridade espiritual ali do lado, ali próximo, que de alguma forma viu, né, o que estava acontecendo. E esse sacerdote, que representava, né, que era a pessoa responsável de dar um acesso a Deus, digamos assim, ele ainda piorou a situação. Ou seja, poderia piorar, a depender de como Ana procedesse. Mas eu aprendi com Ana, olha como Ana fez. Versículo 15 diz assim: por favor, meu Senhor, respondeu ela, não estou embriagada. Estou profundamente angustiada e estava abrindo o meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Olha que coisa linda. Ana falou com todo respeito a ele. A forma que ela fala, uma forma que explica tudo nos mínimos detalhes e passa para ele o que realmente estava acontecendo. Talvez se fossem muitas pessoas,
se trancasse, calasse a boca. Podia nem sair, como eu disse, né? Sair da igreja, mas até ficar ali, digamos no dia de hoje. Mas ficaria, tipo, no banco, fechado, não ia querer mais nada, não ia querer mais cargo, não ia querer mais nada, não ia dizer ao pastor nada, não sei o quê, e ficava lá. Com a dor, não esclarecia o fato, e o problema ia se avolumando. Mas ela não. Ela disse não, meu senhor. E aí contou para ele, ainda com todo respeito. E aí veja como essa atitude de Ana fez a diferença. Eu achei lindo esse comportamento dela. Então, é a gente não impedir que a bênção de Deus chegue para nós. E a gente entender que qualquer pessoa, em algum momento, pode falar conosco. Isso não significa que essa pessoa não possa ser canal de bênção para nós. Porque Deus usa a todos. Existem pessoas que são, assim, até mais canal de bênção. Mesmo essas que são canal de bênção de uma forma mais intensa, em algum momento, essa pessoa pode falhar com isso. E agora que nós estamos muito dentro de casa, então, essas pessoas que estão conosco dentro de casa, elas nos amam, querem o nosso amor. Mas em algum momento, elas podem ter uma atitude de uma palavra que não foi bem assim, de um julgamento, porque tirou uma conclusão precipitada. Mas não vamos deixar que essas palavras que porventura venham a acontecer nos impeçam de receber a bênção de Deus. E aí, o que é que aconteceu? Olha que coisa mais linda. Aí ela falou para ele isso, né? Ela falou que não bebeu vinho, nem bebida fermentada. E o versículo 16 diz assim: não julgue a sua serva como uma mulher vadia, como eu já li. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Aí olha o que ali fala. Nesse caso, disse ali: tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ou seja, aquele homem que num primeiro momento teve uma atitude incorreta, tirou uma conclusão precipitada e falou de uma forma que poderia ter machucado Ana. Mas com a atitude de Ana, desse esclarecer, dessa fala assertiva, ela recebeu a bênção de uma pessoa, de uma autoridade de Deus. Então, quando ele falou isso, estava determinada ali que a bênção de Ana já estava garantida. Ou seja, não vamos impedir não, queridos, que a bênção de Deus chegue até nós. Não deixe que nada nem ninguém impeça que a bênção que Deus tem para lhe dar chegue até você. Por quê? Porque Deus não quer corações angustiados, almas machucadas, feridas. Não permita. Porque o seu interior, como vai estar o seu interior, como vai estar o seu relacionamento com Deus, só depende de você. Claro, se você tem pessoas sábias ao seu lado, isso fica mais fácil. Mas independente disso, mesmo os sábios, em algum momento, pode falhar. Então nós temos que cuidar da nossa alma e não deixar que nada nem ninguém venha nos machucar, venha nos ferir, venha macular o nosso interior, porque isso não é bom. Isso quebra o nosso relacionamento com Deus. E aí, depois que Eli disse isso, como eu li agora no versículo 17, vem o versículo 18. Olha o que Ana disse. Ó Senhor, muito obrigada. Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de vinho. A tristeza desapareceu do seu rosto. Não é lindo isso? Muito lindo. Ou seja, ela conseguiu aquilo que ela estava clamando ao Senhor. E a pessoa que abençoou ela foi exatamente a pessoa que, num primeiro momento, julgou ela, falou algo que poderia tê-la machucado, que falou para ela algo que foi uma inverdade. Essa mesma pessoa
foi que deu a bênção do ponto de vista espiritual, que determinou e que profetizou na vida dela, de forma que ela teve Samuel, que é esse filho prometido. Então eu deixo essas experiências da família de Eucana para que você também, para que Deus falou muito ao meu coração lendo isso, e eu quero que você também tenha assimilado essas experiências da família de Eucana. E não permita que nada nem ninguém afaste você desse Deus tão maravilhoso, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E se o nosso coração estiver machucado, se houver mágoa dentro de nós, esse relacionamento é prejudicado. E não permita, queridos, não permita de jeito nenhum. Amém? Eu agradeço ao pastor pela oportunidade. Quero dizer a vocês que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Estou orando para que tudo isso passe rápido. E continuem orando no seu particular. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com o Papai do Céu, porque ele está sempre disposto a te ouvir. Um beijo para todos. Aleluia! Glória a Deus! Qual a opção que nós escolhemos? Vimos que a melhor opção é copiar Ana e não Penina, para sermos abençoados por Deus. Que possamos estar vigiando sempre em termos comportamentos como de Ana e não de Penina. Tem até uma estatística agora que eu vi sobre a família nesse momento difícil que está em quarentena, tende a ter muralhas, barreiras entre um e outro membro da família, como teve com Penina e Ana. Eu vou orar agora para que Deus derrube essas muralhas, para que Deus desfaça esse mal e que a unidade que Jesus pediu lá no Getsemane entre nós seja aperfeiçoada a cada dia, porque só o nosso Deus pode fazer esse milagre. Oremos. Deus querido, Tu és um Deus que faz milagres. Tu fizeste, Senhor, esse milagre na vida de Ana, de dar a ela um filho, mesmo sendo infértil. Tu faz milagres maiores que este. E o milagre, Senhor, que eu te peço nas nossas famílias é que tu derrubes as muralhas que são levantadas entre os membros, entre pessoas. Derruba, Senhor. Desfaz este mal agora em nome de Jesus. Que o entendimento de cada um possa ser moldado por ti, trabalhado por ti. Que tu nos convença como proceder, porque sem a tua ajuda não conseguiremos. Que tu estejas presente em cada família, em nome de Jesus. Que tu, Senhor, esteja abençoando cada família, em nome de Jesus. Que a unidade seja aperfeiçoada por ti, Pai querido. E que a tua graça esteja nos corações, para que a paz de Jesus Cristo, a paz maravilhosa que o mundo não dá, a paz que ninguém consegue explicar, seja desfrutada por todos nós, por todas as famílias, em nome de Jesus. Desfaz todo o mal, tudo aquilo que impede a tua bênção, remove das nossas famílias. Guarda, Senhor, nossas famílias, neste momento difícil de quarentena, que as tensões,
as emoções, Senhor, sejam contidas por Ti, e que Tu derrame do Teu bálsamo nas nossas almas, para que estejamos tranquilos na Tua presença. Como está lá no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que esse versículo esteja sendo praticado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.